Salve Umbanda, Axé, Mojubá, meu nome é Márcio Henrique e hoje a gente está aqui no canal de uma banda para falar sobre um assunto que é sempre uma dúvida. A gente sempre trazendo dúvidas aqui para o canal. Pombagira é orixá? A gente pode considerar Pombagira como orixá? Então, se essa é uma dúvida sua, fica com a gente até o final do vídeo. Se você tem uma opinião já formada sobre isso também, fica com a gente até o final do vídeo para poder entender esse nosso ponto de vista. Já se inscreve logo no canal, deixa logo teu like aqui nesse vídeo e compartilha ele nas suas redes sociais para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. E vamos embora, vamos falar de Pombagira. A primeira coisa que a gente precisa entender para poder falar disso é como contextualizar o que é orixá na Umbanda. Na Umbanda, orixá é uma parte de Deus. Orixá é uma divindade, ok? Então, Deus é um só e ele tem suas múltiplas faces, seus múltiplos fatores, os quais chamamos de orixá. Cada orixá rege um campo divino, cada orixá rege um fator divino. Então, por exemplo, a gente tem mãe Oxum regendo o amor, a gente tem pai Ogum regendo a lei, a gente tem pai Xangô regendo a justiça, o equilíbrio. Então, esse é o conceito umbandista de orixá, ok? A segunda coisa que a gente tem que entender é um outro conceito umbandista, que é o de guia espiritual. A gente já entendeu o que é orixá, ok? Então vamos entender o que é guia espiritual. Guia espiritual é um espírito humano que foi encarnado durante muitas e muitas vezes e hoje se apresenta no terreiro de Umbanda como guia, como mentor, como mestre. E esse sim é aquela pombagira que você vê no terreiro incorporada. Aquela pombagira que você vê no terreiro incorporada, que dá o nome de Maria Padilha, de Maria Mulambo, de Maria Quitéria, aquele é um espírito humano, não é um orixá. Aquela que está lá no terreiro, conversando com o consulente, dando passe, ajudando, aconselhando, trabalhando na Umbanda, aquela é um espírito humano, não é um orixá, ok? Então a gente precisa ter esse conceito bem claro na mente. Orixá é divindade. Guia é um espírito humano. Orixá é uma parte do próprio Deus. Guia é um espírito que evoluiu, ascensionou e hoje trabalha na Umbanda. Entendendo esses dois conceitos de o que é orixá para Umbanda, qual é o conceito de orixá para Umbanda e o conceito de o que é guia para Umbanda, a gente pode entender quando se fala de pombagira tal como orixá. Quando a gente fala de pombagira tal como orixá, a gente está falando da parte de Deus que rege o campo dos desejos. Deus é infinito. Infinitos são seus fatores. Então Deus é lei, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é conhecimento, Deus é infinito. Portanto, Deus também é em si o desejo. E aí a gente não está falando do desejo carnal, não está falando do desejo sexual, a gente está falando do desejo tal como fogo que transcende o homem. Aquele que faz você levantar todo dia da cama e ir trabalhar, aquele que faz você ter vontade de lutar pelos seus ideais, aquele desejo que faz você viver a todo dia. E aí quando a gente fala de pombagira tal como orixá, a gente está falando da divindade que rege o campo dos desejos. Quando a gente fala de pombagira tal como orixá, a gente não está falando de Maria Padilha, Maria Quitéria, Maria Mulambo, não estamos falando da guia pombagira, aquela que vem no terreiro da consulta. Aquela sim é um espírito humano. Porém, existe uma parte de Deus, uma divindade de Deus, que rege esse campo dos desejos. E aí sim a gente está falando de mãe pombagira, ok? E por que chamar essa divindade, essa deusa dos desejos, de pombagira? Porque em suas características, essa linha de trabalho, essas guias que se apresentam como pombagira, elas se assemelham energeticamente a essa divindade dos desejos. Então, é o caso de a linha de trabalho
emprestar, entre aspas, o nome a essa divindade, porque no panteão Nagô e Yorubá, e aí você vai dizer assim para mim, mas lá na África, lá na Nigéria, lá no panteão Nagô, não existe essa divindade Pombagira. Sim, lá no panteão Nagô, você não vai encontrar o nome Pombagira tal como divindade. Você vai encontrar no máximo o nome Pombadinila, tal como guias, também espíritos que se apresentam ao trabalho lá, e que se assemelham muito aos Exus em sua porém em sua característica feminina. Essa divindade do desejo, ela faz parte do interior do próprio Olorum. E essa é uma das possibilidades pelas quais o nome dela não apareça no panteão Nagô-Yorubá. Ela está dentro do próprio Olorum, ela não foi exteriorizada de Olorum em sua partícula inicial. Então, talvez esse seja um conceito um pouco mais difícil de entender. Porém, entenda que Deus, em suas inúmeras partes, também é desejo. E se Deus, em suas inúmeras partes, é desejo e Orixá é uma parte de Deus, existe uma parte de Deus que corresponde ao desejo. Se essa parte de Deus que corresponde ao desejo existe, ela pode ser chamada de Pombagira. E nesse contexto, Pombagira passa sim a ser orixá. Não a pombagira que se apresenta no terreiro para trabalhar, mas Mãe Pombagira, aquela que rege o próprio interior de Olorum. Então, esse é um assunto que dá para a gente ficar aqui conversando e debatendo sobre isso durante muito tempo. É um assunto onde vários pontos de vista são cabíveis. Esse é um ponto de vista. Esse é o ponto de vista da nossa teologia, da teologia de Umbanda Sagrada, deixada por Pai Benedito de Aruanda e Mestre Seiman, junto a Pai Rubens Saraceni. Então, se você tem um ponto de vista diferente, não tem problema algum. Deixa aqui nos comentários qual é o seu ponto de vista e vamos conversar sobre isso. E a gente pode debater pontos de vista sem problema algum. Eu sei que a verdade de um nem sempre é a verdade de outro. O que a gente está expondo aqui é o nosso ponto de vista teológico, é o que a gente segue como a verdade do nosso coração. Então, se você acha diferente, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, qual é a sua opinião, embasa lá a tua opinião a respeito de como você chegou a essa opinião, como você chegou a essa conclusão, por que que isso é essa verdade para você, e aí a gente vai poder trocar conhecimento, que é o mais bacana, a gente vai poder construir e trocar conhecimento. Então, deixa aqui nos comentários a tua opinião, deixa o like nesse vídeo para poder esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, segue a gente nas outras redes sociais também, manda esse vídeo para outras pessoas, para o pessoal do seu terreiro, para os seus amigos de Umbanda, manda esse vídeo para aquele cara que sempre disse que Pombagira não é orixá e não sabia por que dizer que não é orixá, ou manda esse vídeo para aquele teu amigo que falou assim, não, tem orixá Pombagira, e aí esse vídeo também pode servir como embasamento para ele poder afirmar segundo quem Pombagira é orixá e por que Pombagira é orixá. Então, eu convido todo mundo à interação. Deixa o like, compartilha, deixa o comentário, segue a gente nas redes sociais e obrigado a todo mundo que ficou aqui nesse vídeo. Vamos conversar e vamos sempre elucidar assuntos relacionados à Umbanda. A gente está aqui para difundir conhecimento. Salve, salve Umbanda, axé, gratidão.